Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, me chamo Alan Martins e atualmente estou fazendo graduação em Ciência da Computação no Polo de Rio das Ostras, no campus de Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro. Bom, venho aqui apresentar para vocês um pouco sobre a linguagem Elixir, né? Elixir se trata de uma linguagem de paradigma funcional e ela foi desenvolvida aqui no Brasil, né, por desenvolvedor brasileiro. Isso é um orgulho pra gente, com certeza. E tem mais alguns pontos aqui que eu citei no começo aqui da apresentação. Os três primeiros pontos, né? Primeiro, por ser funcional, né? Então trará questões de imutabilidade ou questões de funções puras, né, diretamente no código, e isso facilita bastante o entendimento daquela pessoa que está aprendendo, ou questões de desempenho até mesmo no código, e tudo isso a gente vai dar uma olhadinha aí mais para frente. O segundo ponto que eu trago aqui é a parte de a linguagem tratar um pouco da concorrência, né, através da máquina virtual Erlang. Ela consegue trabalhar com vários processos ao mesmo tempo, rodando simultaneamente ali na CPU. Então ela consegue um desempenho muito superior comparado a outras linguagens, né? Porque são vários processos ali ao mesmo tempo e tal, e isso facilita bastante com requisições, né, que caso seja utilizado num back-end ou algo do tipo, e trarei um exemplo aí um pouco mais para frente. A terceira questão aqui que eu trouxe é de a linguagem ser escalável, né, ter escalabilidade, ou seja, ela pode ter uma bela documentação, pode ser bastante organizável e de fácil manutenção, ou seja, você consegue ter a manutenção desse código, dessa infraestrutura, desse aplicativo, de uma aplicação, com menos pessoas comparado a outras linguagens, né? No caso, comparando com C++, né? Que teria que ter diversas pessoas, além do que teria, né, se estivesse rodando com uma aplicação baseada em Elixir, né? Então se trata de uma linguagem com fácil entendimento e fácil manutenção, além de vários outros aspectos da escalabilidade. Bom, vamos passar aqui para o próximo tópico e vamos lá. Bom, agora tratando um pouquinho da apresentação sobre a linguagem, o primeiro ponto aqui que eu cito é que a linguagem ela foi criada em 2011, né? Tem algumas informações, né, na internet se foi 2011 ou 2012 por certo, mas o que eu vi ali pelo criador é que foi em 2011, né? Bom, o próximo ponto aqui é que né, foi um projeto de pesquisa e desenvolvimento do brasileiro José Valim. Coloquei até a bandeirinha do Brasil ali para enfatizar. E foi pela empresa Plataforma Tech, né? Então foi uma pesquisa deste desenvolvedor junto à sua equipe. E essa empresa ela era uma subsidiária da Nubank, ou seja, ela fazia alguns serviços de consultoria de software, né, para a empresa da Nubank, né, nosso famoso cartão roxinho. Próximo ponto aqui essa linguagem ela é executada a partir da máquina virtual da Erlang, né, que é a BIM, né, e aproveita e herda todas as qualidades que a Erlang tinha, mas essa linguagem teve o intuito, né, teve de ser criada porque faltava algumas coisas no Erlang, né, algumas ferramentas que eram necessárias, que necessitavam aqui para o futuro e coisas do tipo. Então teve de ser criada a Elixir, né? O próximo ponto, a sintaxe foi bem inspirada em Ruby,
e tem a base em Erlang, né? Como essa empresa subsidiária, ela trabalhava muito com Ruby em on Rails, né? E tiveram muitos problemas de concorrência, ou perda de desempenho diante do Ruby. Então a equipe teve que se juntar, né, para tentar resolver algum desses problemas, procurando outras linguagens, né, porque ele até pesquisou em Clojure para ver se conseguia resolver os seus problemas, mas acabou que conseguiu, né, ter alguma parte das soluções sendo baseado em Erlang, né? E junto isso, com a adição de novas ferramentas, foi criada a Elixir, né? Próximo slide. Bom, falaremos agora nesse slide sobre que essa linguagem ela se trata de uma linguagem multiparadigma, né? São vários paradigmas acerca dessa linguagem. O primeiro que a gente pode citar aqui é a programação distribuída, né? Que baseia-se em dividir uma aplicação em dezenas, centenas ou milhares, né? De diferentes aplicações menores que se comunicam e compartilham diferentes recursos e funcionalidades, né? Utilizando uma rede integrada, né, de dispositivos. Isso pode resultar uma aplicação, né, paralelizada e redundante, né? Isso pode trazer, né, maiores eficiências, rapidez e estabilidade da aplicação. O próximo ponto que a gente pode citar aqui é a programação orientada a processos, né, que é um paradigma também que delimita a separação de dados e dos métodos que agem sobre eles, né? Isso permite uma paralelização de redes distribuídas mais eficiente e organizada, com processos que compartilham o mesmo conjunto de dados, né? O próximo ponto, né, que podemos citar aqui é o paradigma de programação concorrente. Como eu já tinha citado lá no começo da apresentação, que são diversas tarefas que podem ser executadas dentro do mesmo período de tempo, né? A diferença entre programação concorrente e programação paralela é que enquanto na paralela a execução das instruções ocorre no mesmo instante de tempo, na programação concorrente, o início de uma tarefa pode acontecer antes do término da outra, mas não são obrigatoriamente executadas no mesmo instante. Então, ela pode ser executada no tempo que for, mas ela trabalhará em multicores ali, né, com vários e a CPU trabalhando em vários processos ao mesmo tempo, e isso trará um grande desempenho para a aplicação. E o próximo ponto é a programação funcional, que falarei mais um pouco mais para frente. Bom, agora estamos aqui falando um pouco mais sobre o paradigma da programação funcional, né, que é o caso especial da nossa linguagem. E o primeiro ponto aqui que temos é a questão da imutabilidade, né? A imutabilidade são questões que você não terá reatribuições de valores à variável. Isso pode ocasionar vários bugs que acontecem em outras linguagens, e isso traz um problema gigantesco dependendo do tamanho da aplicação, e é capaz de trazer um problema que seja bem complexo de se resolver, e você não saber qual o motivo, né, de uma simples alteração de variável, né, com alteração dos valores. Então a gente evita, né, com a imutabilidade esses bugs, pois você não vai mudar o valor, né, diante da variável, apenas vai retornar um novo valor, mas sem alterar a variável. Então isso acaba trazendo um pouco de estabilidade para a aplicação e diante da linguagem também. Na programação pura, né, você pode trabalhar diretamente com operações matemáticas, né, seja adição, ou subtração, multiplicação, divisão,
tudo ali diante do próprio console, né, do próprio console da linguagem. Então, acaba que isso já é interno do próprio código, e isso é uma das questões bastante particulares da programação funcional, porque você trabalha diretamente com a função, né, sem ter que declarar um módulo, uma função diretamente no código para poder fazer essa execução. Então você consegue fazer isso ali direto. Outro destaque também é que a semântica é mais simples, né? Até mesmo pela função direta ali no próprio console, você consegue fazer e ter o entendimento mais tranquilo e mais rápido, né, diante da primeira leitura do código, de você fazer uma manutenção posterior, depois de muito tempo. Acaba que você lê o código e entende bem com bastante tranquilidade, né? Anotação concisa, né, que é bem tranquilo também, e a facilidade nos testes e na procura de bugs com essas coisas que eu já citei anteriormente, tá? Bom, voltando aqui à parte, né, de criação sobre a linguagem Elixir, né? O primeiro ponto é que trata que o José ele foi um dos contribuidores principais na comunidade de Ruby, né? E até mesmo da Ruby on Rails, né, que é a sua framework. Ele foi um dos core committers, né, lá na contribuição open source, né, da comunidade da linguagem, e isso ele foi até chamado para a equipe de desenvolvimento, né, diante da Ruby on Rails. Isso foi uma conquista dele, se eu não me engano foi em 2009. O próximo ponto é que diante de serviços que apareceram para a empresa, surgiram vários problemas, né, de performance, escalabilidade e concorrência em Rails, né, e o próprio Ruby on Rails, né. E isso foi trazendo alguns problemas, e nisso teve que ter a necessidade, né, de ter a levar a utilização, né, da linguagem Erlang, de bastante pesquisa e desenvolvimento até achar Erlang, né, que traria algumas soluções para a sua empresa diante dos problemas citados anteriormente aqui. O Erlang faltava alguns recursos, né, principais que continham em outras linguagens, e isso ficou devendo algumas ferramentas, os próprios recursos, e isso necessitava de algumas alterações no código, né? E a Erlang não é tão intuitiva como é a Elixir, né? E por isso foi criada, né? O início do desenvolvimento do Elixir foi com o intuito, né, de juntar diversos recursos e ferramentas que até mesmo poderiam conter no Ruby, que não tinha no Erlang, né, e de várias outras linguagens, como o Clojure, né, e então isso foi tudo englobado dentro da Elixir, e tratando da linguagem que é hoje, né. Vamos lá, próximo slide. Como estamos aqui citando várias vezes sobre Erlang, né, que é a base do Elixir, é preciso citar um pouco e falar um pouco dela. Foi uma linguagem criada em 1986 e foi criada pela Ericsson, né, que foi adquirida depois pela Sony Ericsson, né, por isso o nome, e foi voltado para as telecomunicações na época, né. Então era diversas comunicações, questão de milhares ou milhões, e a Erlang servia para tal coisa. Então, como a gente pode comparar a internet com as telecomunicações em questão de comunicação, né, de quantidade de pedidos ou de comunicações entre si, e a quantidade enormes, acaba que é utilizado hoje ainda, mesmo com bastante idade dessa linguagem. Ela foi voltada para a máxima eficiência e de tolerância a falhas, né? De tolerância a falhas, ela pode
o código pode executar, mas ela vai gerar um erro para você, né? Não acaba que é para você até mesmo descobrir o bug, né, da onde está surgindo. Além disso, tem a questão da concorrência, né, que é a questão de trabalhar com multicores, né, e isso foi pensado até um pouco pensando no futuro, e que deu muito certo aqui no futuro, né. E além disso, tem a programação distribuída, né. Bom, aqui, né, nesse slide, podemos ver que fazemos a comparação de performance, tudo isso diante da linguagem de Elixir, com a sua framework plug, com a aplicação web, e o Node, né, que o Node é pertencente ao JavaScript, né, e junto com a seu framework Express. Você consegue fazer a comparação, né, diante desses GIFs, que é feito um teste onde faz o envio de 10.000 requisições para um endpoint, né, diante de um back-end na aplicação, que nisso vai retornando um JSON. Você pode comparar que a velocidade do Node diante do Elixir, ele é bem inferior ao Elixir, né? E tudo diante da concorrência que existe em Elixir, e tudo isso ajuda na velocidade, no desempenho, né, da linguagem, e é uma ótima implementação para um back-end, né, que necessita de milhares de requisições por segundo. Então isso é uma ótima implementação para a sua aplicação. Bom, falando um pouquinho das frameworks, né, que está citado agora na tela, aqui tem algumas frameworks, né, que são as mais conhecidas, né, diante da comunidade de Elixir. Com certeza a mais conhecida é a Phoenix. A Phoenix, ela se trata de uma framework, né, que serve com várias ferramentas, né, inclusive, que ela serve para a criação, né, de aplicações, seja em back-end ou front-end, depende do que você desejar. E nisso ela tem uma grande velocidade de resposta, comparando com o Node, outra aplicação, né, para comunicação entre os servidores. Ela tem sido bastante adotada nos últimos anos, né, e ganhando bastante destaque no mercado diante, né, da própria linguagem e da própria framework, né, que ajuda bastante. Temos algumas ali que citamos, que é a Nervous, né, que ela serve para a criação de APIs, né, e a Suga também, ela é questão de criação de APIs, mas tem alguns benefícios entre elas, né, de diferença, né. E temos ali também citado a Plug, mas a Plug acaba que sendo uma ajuda, né, de comunicação, até mesmo para a Phoenix, né, mas em casos específicos. Bom, vamos para o próximo. Bom, aqui temos algumas empresas, né, citadas aqui, empresas e projetos que participaram e utilizaram alguma ferramenta Elixir diante da sua empresa em seus códigos e aplicados na sua própria empresa. Temos aqui citado primeiramente o Discord, que daremos uma ênfase no próximo slide. Além disso, teve a Globo.com, que acabou que utilizou, tem o último relato que ela usou na Olimpíada de 2016, né, diante do evento, né, e precisou de muitas requisições e acabou usando o Elixir. Temos questão daqui de Adobe usar também o Pinterest, a B2W,
o iFood, o Bet365 e o Heroku. Todas elas necessitam, né, de bastante requisição, né, diante do servidor, tem bastante, como posso dizer, vários usuários conectados, né, no site, e nisso precisaram de utilizar a Elixir, né, para garantir uma melhor resposta, o tempo de resposta, e coisa que poderia ser 800 milissegundos passou a ser 50 milissegundos, dependendo, né, com a comparação aqui que foi relatada no Bet365, né. Foi uma ótima vantagem ao utilizar o Elixir. Bom, temos aqui uma empresa como destaque, né, na utilização de Elixir, foi o Discord, né? Discord foi um dos principais que ajudaram com a comunidade, com a questão de SUS ou de request, com a implementação de novas frameworks, né, diante do Elixir. E o Discord adotou o Elixir em 2015, né? Mesmo com a linguagem ter pouco tempo, né, de criação, a equipe, né, do Discord percebeu como a linguagem era promissora, então decidiram abraçar fortemente, né, diante de todas as qualidades que a linguagem já possuía, e ajudou a desenvolver e a utilizar a própria, né? Eles precisavam lidar com sistemas distribuídos e sockets, né? Tudo em tempo real e melhor tempo de resposta com altas requisições e conexões. Com isso, com o poder do Elixir, o Discord conseguiu bater 12 milhões de usuários simultaneamente e 26 milhões de eventos WebSocket, com apenas 500 clusters e 5 engenheiros responsáveis pela infraestrutura, né? Como eu tinha citado anteriormente, né, no começo da apresentação, pela ótima escalabilidade, ótima documentação de todo o projeto e ótimo entendimento do código em si da aplicação, poucos engenheiros conseguem fazer uma ótima manutenção diante de todo o código, né? São eles os responsáveis. Pode ser uma equipe pequena, mas consegue garantir toda a qualidade diante desse número gigante de usuários na plataforma, né? Bom, agora vamos para alguns exemplos de código, né, diante da linguagem Elixir, né? E trataremos agora, primeiramente, sobre o console interativo, que é o IX, né? Traremos aqui como exemplo algumas funções puras, né, que são realizadas diretamente no console, e isso é uma das oportunidades que a programação funcional nos propõe. E temos aqui como exemplo, né, a função de soma aqui, né, diante de dois números, que é o 2 mais 3, e retornando o valor, que é 5. O segundo exemplo, que é fazendo a mesma soma, mas fazendo uma comparação com outro número, né, passado, que é, no caso, fazer a comparação do resultado de 2 mais 3, que é 5, comparando com 5, ele deve retornar um booleano de valor true, né? Então, correto até então. No terceiro exemplo, é feita a utilização de um módulo, né, que já foi compilado anteriormente, tal, com a sua função length, né? Nisso você passa uma frase, né, de efeito, e diante da função, né, que você vai fazer o cálculo, né, do tamanho e de números de caracteres. No caso do Hello World, que a gente passou, ele vai retornar o número de 11 caracteres, tá? Tudo certinho. Bom, trago aqui agora exemplos de funções, né, que são aplicadas dentro da Elixir, né? Nisso você consegue, né, trabalhar com questões de módulos dentro de linha de código, né? Ali temos a referência da definição do módulo, né, com seu nome próprio, e aqui não temos a referência,
de parênteses ou chaves para fechar a função em si, né? Trabalhamos aqui com do, né, que seria a questão de abrir chaves, e o end para fechar chaves, né, diante do que seria a definição de uma função. Aí temos a referência ao módulo greeter, né, com a sua definição de função hello, que requer uma variável name e que virá do console, né, diretamente do console, né, pelo usuário, e retornará uma frase, né, escrita hello, e juntamente com a variável name que virá do console. Bom, após compilar, né, utilizando o EX, né, com o seu console, você consegue fazer a utilização, né, do módulo que foi pré-compilado, compilado anteriormente, e chamar essa função para utilizá-la, né? Aí você consegue utilizar com seus módulos, né, chamando greeter.hello, e nisso passando a variável ali dentro dos parênteses, né? Que passo ali o meu nome, Alan, né? E nisso retornou hello Alan, né? Aqui temos também um exemplo, né, de outras funções, né, que são funções anônimas, né, que se trata da criação da função de soma, né? No caso você consegue passar toda a referência do que a função fará, né? Ali no caso a função, ele vai receber duas variáveis, só que ele vai fazer o cálculo, né, de soma, né, representado pela arrow function, né, que ele vai pegar as duas variáveis e fazer a soma, e aí nisso vai fazer a entrega do resultado. No caso, utilizamos a função, né, e passando as duas variáveis, né, com os números, e nisso ele retornou o valor 5, né. Temos aqui, né, o operador pipe, né, que é um destaque aqui da linguagem, né. E temos aqui no exemplo, né, que é normal em outras linguagens, essa questão de incrementar várias funções uma dentro da outra. Isso pode acabar ficando meio que desorganizado, meio confuso de entender, principalmente, né, com várias, posso dizer ali, parênteses no final, e tu fica confuso onde está abrindo, onde está fechando, e de quem a função vai para onde, e fica algo meio confuso, né? Em Helix foi feito, né, criado, né, uma solução com operadores pipe, né? No caso você tem a representação, né, com esse tracinho e o sinal de maior, e no caso onde uma função passará o resultado para a próxima função, e você consegue enxergar isso bem facilmente comparado com o exemplo anterior, que são utilizados em outras linguagens. Então você vai perceber que de uma resposta de uma função que está ali embaixo vai passar para a próxima, quando gerar o próximo resultado vai passar para a próxima, e nisso vai indo até o final. Bom, gostaria de agradecer a você que ficou aqui até o final assistindo esse vídeo. Gostaria de desejar, né, muito obrigado, né, por acompanhar esse vídeo até aqui, e gostaria que você ajudasse, né, a propagar mais sobre essa linguagem aqui para outras pessoas, né, pois essa linguagem, apesar de ser brasileira, poucas pessoas conhecem, não é bastante divulgada, mas conforme o tempo e a utilização da mesma, né, com várias as implementações que ela está tendo, ela está cada vez ganhando mais mercado. Então é isso, pessoal, muito obrigado mesmo. Como a própria frase ali já diz, curta,
comenta e compartilha. Isso aí ajuda bastante a divulgar esse material. Muito obrigado mesmo.